Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas e bem-vindes. A gente vai conversar com o Tafarel. Tafarel daqui a pouco tá aí. Estamos esquentando aqui um pouquinho, esquentando os espíritos, esquentando o corpo. Acabei de tomar minha creatina da Max, então não vou ter sono durante a live, porque todo mundo sabe, né? Quem trabalha o dia inteiro e depois para bater um papo com alguém muito interessante, depois de um dia inteiro de muito trabalho, precisa tomar uma creatina da Max. Tafarel já tá aí, cara. Eu vou chamar logo ele pra gente começar nosso bate-papo. A galera que for chegando, por favor, vai jogando a setinha pro lado pra gente encher esse bate-papo de gente. Vamos lá, como é que eu faço aqui? Oi. Agora sim, meu camarada Tafarel. Cara, eu fico Fala, mestre. constrangido. Eu fico constrangido quando eu recebo alguém mais bonito que eu. Fico meio incomodado. Então você não tá constrangido agora, tá tudo certo. Que bom que eu não te gerei esse constrangimento. Como é que você tá, cara? Tudo tranquilo? Tranquilo, cara, na correria, bem cansado. Falei ali um pouquinho antes pra chegar até aqui. Hoje o dia foi pesado. Mas é por uma boa causa, tá valendo muito. E Certamente você tomou sua creatina da Max antes de começar a live, né? então, cara, a minha Só... creatina não sei se é da Max, mas eu tomo antes de dormir, então eu não tomei ainda. Não Tu lembro toma qual que é a marca da creatina antes creatina. de dormir, brother? Eu tomo creatina antes de dormir. Mas qual é a parada? Eu tô fora dessa daí. Sei, pô, a nutricionista que falou pra tomar longe do treino. É mesmo, cara? Uhum, eu também, eu sempre tomava antes, mas aí a nutricionista disse que era pra tomar depois, tipo, longe do treino. Se eu treinar de manhã, tomar à noite, se eu treinar à noite, tomar de manhã. Não Que questionei, né? louco. Não questionei. É, né? É nutricionista. Bom, eu não sou nutricionista, eu sou educador físico, então eu não vou me meter É, mas tem nessa aula conhecimento, que né? você abre. Não, não, cara, não. Assim, os caras estudam isso mais do que eu, né? Eu Ah, sem dúvida. só. Essa aí é a área deles, né? Então a Sim. gente faz a rádio corredor, né, cara? A gente ouve e tenta dar uma dica, né? É Mas e isso. aí, Tafarel? Como é que você tá, irmão? O que você Cara, eu. achou do Flávio Dino no STF? Ah, cara, eu gosto do Flávio Dino no geral. Acho um quadro bom. Acho que ele vinha fazendo um trabalho que dificilmente alguém vai desempenhar no lugar dele, com a clareza que ele estava, com o nível de aula que ele estava dando ali no Ministério da Justiça, mas eu também já esperava que fosse ocorrer esse movimento da indicação dele para o STF. Era o meu medo, inclusive, estava torcendo para que isso não acontecesse, mas acho que era um caminho inevitável e acho que ele vai desempenhar um papel tão bom quanto ele vinha desempenhando no Ministério da Justiça, né? Acho que acho que era inevitável. Acho que era inevitável. Mas eu gostaria que ele tivesse ficado no Ministério da Justiça. Eu também, e muita gente do nosso campo também, irmão. Eu acho que ele deveria ter continuado no Ministério da Justiça. Acho que o nosso presidente deveria ter pensado no outro nome. Mas, enfim, a gente não está lá, né, irmão? A gente não está lá. E a gente está aqui, a gente só fica só especulando de acordo com as informações que a gente recebe. Mas, Tafarel, antes da gente começar a bater o nosso papo, queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Tafarel? Né? Como é que você chegou na militância? Né? Como é que surge o Tafarel militante? Fala um pouquinho de você para nós aí. Então, cara, é isso. Meu nome é Tafarel, eu tenho 32 anos. Eu
iniciei na militância ali mais arduamente, assim, no período da primeira eleição da Dilma, que eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, participei ali da campanha da Dilma, bem novo, e ali eu comecei a me interessar pelas questões políticas, assim, o meu ciclo de amizade era bem político, meus amigos lá no Nordeste, no Norte, e a maioria deles, os pais eram de esquerda, então era uma realidade muito diferente da nossa aqui do Sul, né? Que geralmente É. tem a família, tem uma família de direita, uma família conservadora aqui no estado. E lá a minha realidade era muito outra, e isso me permitiu circular no meio dessa galera e ter cancha política, né? Então eu comecei a transitar nesses espaços e ao mesmo tempo aprendendo ali, né, com a galera e tudo mais. Não me envolvi partidariamente nesse primeiro momento, assim. Participei de algumas células do PCB lá na época e participava das reuniões de conjuntura do PSOL, participei lá da inauguração da sede Marielle Franco com o Daniel Moraes, que é presidente estadual do PSOL lá no Rio Grande do Norte, foi candidato a governador. Mas nunca também me filiei, ficava ali transitando naquele espaço. E aí até que 2022, entre vir para o Sul e para o Nordeste, 2022 eu voltei para, de fato, cravar a militância na minha cidade aqui, na campanha do Lula agora, em 2022. Mas antes disso participei do recolocamento do Partido dos Trabalhadores aqui em Garopaba também, em 2019. Participei da campanha de 2020 aqui, a gente lançou um candidato a prefeito, trabalhei na coordenação da campanha, e aí fiquei nessa transição de Nordeste aqui, até que em 2022 eu voltei de vez para construir para fazer a campanha aqui em 2022, e aí a partir dali eu estou construindo políticas aqui na cidade mesmo, né? Finquei a E raiz. você tem um podcast, né? Você tem um canal, né, Tafarel? Sim, eu tive, na verdade. Eu tenho o canal ainda, tenho o Instagram, as redes, mas a Aham. gente ficou sem estúdio aqui na cidade. O estúdio que a gente fazia ruiu. E aí a gente ficou meio que sem perna. A minha equipe acabou recebendo uma proposta do Rio de Janeiro para fazer o podcast do Malvino Salvador e da Kira Grace. E aí rolou uma grana e eles foram. E acabou que eu fiquei meio sem chão, assim, fiquei sem equipe e sem estúdio, né? Daí ficou difícil. Mas o podcast tava massa. Tinha entrevistado uma galera legal. E tem planos aí para voltar, mas acabou que também atravessou isso com a questão da militância e da organização política, e aí não consegui tocar as duas coisas, né? Então hoje ele tá off. Eu vi, eu cheguei a assistir é, alguns momentos, eu gostei muito, cara. Gostei muito, recebeu uma galera legal ali, né, cara? Armandinho, pô, sou fã do Armandinho, cara. Pô, gostei muito. A gente Gostei gravou muito com o de te ouvir. Armandinho, gravou com o Leonel Hadi também, o deputado do PT, que ainda na época era vereador, se eu não me engano. A gente Grande gravou com uma camarada. galerinha boa, a gente gravou de sexóloga a padre, político, e por aí foi músico, artista, né? Foi legal, ele tava numa ascensão muito grande o podcast, cara. Tava num padrão Brasil, assim, de qualidade de gravação e tudo mais. Não, eu vi, cara, uma coisa alto nível. Mas faltou grana, né? Padrão. É isso. Faltou grana para bancar estúdio e pagar a equipe, era tudo uma parceria. Então nós estava construindo meio que na militância, assim, o podcast. Era uma galera boa, mas não deu para sustentar muito tempo. Mas ele tá de back, tá nos planos de retomar ele assim que tiver um gás e uma energia. É muito difícil, né, irmão? Você aqui também não é fácil, cara. Aqui é muito no peitão, cara, assim, na raça, né? Eu sei Cara, exatamente o que é. essas construções, cara, elas são muito difíceis, mano, porque é uma parada que não remunera, então você faz tudo de forma Sim. paralela. Eu aposto que você trabalhou hoje o dia todo, não trabalhou? Ou desde as 4h20 da manhã. É isso, mano. Como é que você vai ficar o dia todo construindo um público pra estar aqui, fazendo agitação, mobilização? Você tem que trabalhar, mano. E aí, ainda Sim. assim, você se desempenha o tempo que você podia estar descansando e tudo mais pra estar fazendo esse trabalho de militância e tudo mais. Então, cara, eu perdi o. Eu parei de me frustrar com essas questões há muito tempo, velho.
Há muito tempo, porque eu entendo que a nossa luta ela é diária, ela é difícil, ela é duríssima e ela tem que ser feita numa Exatamente. construção sem um horizonte de rapidez, porque as coisas não acontecem assim, acontecem para poucos. Então não adianta a gente se frustrar, a gente tem que fazer o nosso trabalho dia a dia e construir isso de forma ah, lenta e sem que isso gere frustração, né? É isso, eu tô muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. Eu vi essa página nascer aqui, né? Porque eu É lidava mesmo? muito com eu lidava com a Gabi na época que eu tava fazendo vários vídeos. Teve uma época que eu tava fazendo uns Ah, que vídeos e maneiro. deu um boom na minha página, assim. E a Gabi, ela fazia parte de um grupo que eu tinha feito que era para elaborar os roteiros dos meus vídeos. Então eu criei um grupo na época que me ajudava a criar os roteiros, me dava ideias e tal. E a Gabi era uma e ela era uma das mais ativas. E aí, de repente, ela começou a jogar a página e fazer propaganda da página. Eu comecei a seguir bem no comecinho, assim. E ela Que vinha falando, maneiro. uns camaradas estão fazendo essa página, ela sempre botava e tal. E muito, muito legal ver que a página chegou nesse ponto aqui, né? Fico feliz mesmo e estava ansioso para poder trocar essa ideia aqui. É, a nossa proposta era dialogar com a galera dos esportes de ação, né, cara? Eu e o Bruno Falcão, a gente é desse universo, né? Da galera do salto livre, do surf, do skate. Só que a coisa foi tomando uma outra proporção, né, cara? Aí já veio pra cá Elia Jabboa, César Calejão, inclusive ele vem de novo agora. Inclusive, irmão, a gente quer combinar um bate-papo contigo, com ele, o Bernardo Moreira, que ele fez aquela. A Gabi tá aí, ó. Daqui a pouco certamente aí, ó. Já chamou aí. Ela vai entrar aqui. Já vai dar uma boa noite aí para você. E aí estamos querendo fazer um bate-papo contigo, cara, com o Pisolato, para falar exatamente a respeito daquilo que a gente vai falar hoje. É. Peguei. Massa. E aí, Gabi, eu não Gabi? consigo te ver, cara. Que impressionante. Eu também não tô conseguindo te ver. Que loucura Eu isso. É a acho que o terceira problema vez é a que a gente gente, não que não é consegue te tela. ver. Hã? Eu vejo vocês dois. Ah, então tá É, ótimo. eu vejo o Tafarel, mas não consigo ver a Gabi. Que loucura isso. Né? Tem que saber o que está acontecendo. Hum. E aí, Tafarel, a gente está a fim de fazer um bate-papo real sobre a necessidade da organização coletiva, né? De se inserir num coletivo para que a gente tenha força e consiga tocar a militância, né? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso aqui hoje, né? Você tem um coletivo, né? Me parece, né? Sim, cara, a gente fez um. Na verdade, a gente criou o coletivo a partir de uma decisão de um espaço cultural aqui, que ruiu, que nós participávamos, e a gente saiu e resolveu organizar um coletivo para tocar as coisas que a gente não estava conseguindo implementar no espaço cultural por uma série de coisas que nem cabem aqui, enfim. Sim. Cara, o coletivo ele me trouxe uma perspectiva diferente de militância que que foi um virar de chave para mim absurdo assim. Eu sei que a prática do coletivo em si, ela é uma prática muito antiga, né? Os coletivos eles existem há bastante tempo e só que foi muito da hora porque apesar de eu conhecer alguns modelos de coletivo, a gente fez o nosso coletivo a partir das nossas experiências e da conjuntura política da nossa cidade, que é uma conjuntura peculiar assim, de uma cidade litorânea, né, de Santa Catarina, muito conservadora, muito elitista, Sim. e acho que o ponto crucial para fazer funcionar o coletivo da maneira como ele vem funcionando é nortear as estratégias dele de acordo com a conjuntura e compreendendo quais os fatores e os personagens políticos da cidade. E não implementar uma lógica de coletivo nacional que tem uma prática, né, pronta. E acho que isso permitiu que a gente conseguisse elaborar estratégias, tom de voz, a ponto de nos permitir engajar muitas pessoas. Então, hoje nós somos, acho que quase 40 pessoas no coletivo,
ele é um coletivo suprapartidário, então ele é um coletivo que tem camaradas do PCB, tem camaradas do PCdoB, tem camaradas do PT, tem camaradas do PSOL, tem camaradas que não são organizados em nenhum partido, tem camaradas que circulam no entorno da UP, mas a gente conseguiu resgatar militantes da cidade que estavam indo para Florianópolis, que fica a 80 quilômetros daqui, a capital, para militar lá, porque aqui não tinha demanda. Então era uma cidade muito para a esquerda, um solo pouco fértil, assim, porque não se tinha demanda. E o coletivo ele trouxe essa perspectiva porque ele foge da ortodoxia dos partidos, né? Então aqui só teria então o PT institucionalizado e a base do PT aqui é a mesma base do Raiz que a gente descindiu. Então a partir do momento que a gente descinde do Raiz, a gente também descinde do PT e a gente cria uma alternativa para toda e qualquer pessoa que se compreende de esquerda estar dentro de novo, sem essa questão burocrática e ortodoxa dos partidos que, para mim, estão contribuindo para a criação de coletivos, né? E principalmente pelo seu fisiologismo, né? Por trabalhar política só nas questões eleitorais e com essa parada. Então, a gente tem como desafio no coletivo, por exemplo, criar as demandas e organizar os espaços. Então, o coletivo ele entra de forma suprapartidária, trazendo camaradas com diversas experiências militantes, para a gente pensar quais as demandas tem na cidade para levantar, que estão abafadas, para, sobretudo, ajudar outros coletivos a se organizarem. Então, a gente tinha um coletivo habitacional aqui, a gente tem um coletivo habitacional na cidade, legal, cara. que tem mais de 600 famílias organizadas por moradia. Então, a gente traz, através da nossa militância e organização, uma perspectiva de horizonte fértil para que o coletivo habitacional consiga ter sucesso. A partir daí, a gente cria também ações sociais. Então, a gente fez um levantamento da questão da pop rua aqui na cidade, pegou uma determinação do STF, que é a DPF 976, que trata da população de rua, traçou uma estratégia em torno disso, levou para o legislativo da cidade, numa fala na Câmara, para propor para a prefeitura e para botar na parede a prefeitura para tratar da questão da população de rua de forma correta. Então a gente começou a criar na cidade possibilidades de militância, espaço para que se milite e, sobretudo, a gente criou um espaço para que as pessoas da cidade que estavam ali tentando fazer coisas sozinhas trouxessem as suas demandas para dentro do coletivo, para coletivizar, criar uma estratégia dada a conjuntura da cidade e levar isso adiante. A gente está agora na porta de uma plenária para mulheres, que a gente vai fazer aqui no dia 17, que tem mais de 8 convidadas para a banca, né? Então vai ter a Giovana Mondardo, que é vereadora em Criciúma, vai ter a Fafá, que é do PCdoB de Florianópolis, vai ter a Júlia, que é presidente estadual da UP. Então a gente vai fazer um ajuntado de mulheres para a gente fazer um debate sobre a questão da maternidade, enquanto um guarda-chuva para uma série de outros debates. E a gente vai tirar disso daí uma resolução, um ajuntado de propostas e demandas para fazer um documento para encaminhar para o legislativo/executivo para que a gente comece a trabalhar essas questões. Então, é isso, você, com o coletivo, tu criar esse princípio de organização e começar a trazer as pessoas que têm demandas para organizar essas demandas e tocar isso para frente. E a gente tem feito isso muito bem e entendendo a importância do coletivo nesse sentido, porque as questões partidárias que um partido, né, traz, obviamente, elas atravessam muito esse processo. Porque eles têm. Você vai para dentro do Partido dos Trabalhadores, a galera tá preocupada em defender o governo Lula, em falar do governo Lula, e aí tu não consegue ter velocidade no trabalho, sabe? O coletivo ele não se coloca nesse espaço, ele se coloca como um espaço de militantes que querem atuar frontalmente na cidade. Entendendo a importância de defender o governo Lula, mas sobretudo de apontar os erros e o que a gente tem que cobrar, né? Porque na nossa perspectiva a gente não elege um governo para babar e sim para, né, para cobrar. E a gente toca questões práticas, cara. Então tem funcionado muito a questão do coletivo e a gente está muito feliz com o resultado. Eu acho que eu falei demais, né? Vai me cortando aí. Cara, assim, quer falar, Gabi? Na verdade, eu já estava acompanhando, né? Eu já venho acompanhando faz tempo, né, Tava? Então, Sim. eu achei bem interessante essa iniciativa do coletivo de vocês. Eu vi bastante coisa que vocês têm feito agora, né? E eu tenho uma pergunta.
vocês estão focados mais na cidade, né? Mais em Garopaba mesmo, então acho que facilita um pouco também. Daria para trazer, tipo, você acha que dá para trazer mais essas experiências a nível nacional? Porque a gente tem muitas demandas nacionais também. Eu entendo que todas as cidades têm muitas demandas, estados também. Inclusive aqui em São Paulo a gente está tendo agora a questão da privatização da Sabesp, cortes que o governador do estado quer fazer na educação também, o prefeito que é invisível aqui, o prefeito que ninguém sabe quem é no município de São Paulo. Mas eu acho que a gente tem muitas demandas nacionais também. E eu senti de ontem para hoje que a gente teve muitos ataques, né? Principalmente por causa do legislativo. E as pessoas não têm falado muito disso, né? Aí eu acho que falta isso, um coletivo de fato que fortaleça, né, que combate a nível nacional. Eu acho que os atravessamentos burocráticos que a gente encontra entre os partidos de esquerda, eles acabam atrapalhando um pouco o nosso trabalho, né? Nesse corre do coletivo suprapartidário, a gente lida com pessoas de vários partidos, saca? Cara, tudo que eu vejo é pessoa do partido X falando mal do partido Y e vice-versa. Né? Isso é muito Eu vejo complicado. reclamação de todo mundo. É gente chamando o PC do B de pseudo B, é gente falando que o PT é isso, é gente falando que o PCB é aquilo, e é chamando de Nossa. fracionário, e que o PSOL é isso, o PSOL é aquilo. E, cara, aí Isso cada não vez agrada, né? mais. E aí cada vez mais eu entendo a importância de um coletivo que ele se organiza de forma horizontal com a militância. Porque basicamente todos os partidos eles trabalham de forma vertical, certo? Uhum. Sim. Você tem os partidos de tendência aí, o PSOL, o PT, né? O próprio PCB, de certa forma, você tem o PCdoB que se organiza de forma como o centralismo democrático, que me agrada mais, né? Uhum. Mas essas questões, caras, elas estão muito na frente das demandas que a gente tem que lidar. Certo? E eu acho que o coletivo ele acaba superando isso de uma forma muito rápida, porque são questões diferentes as questões que tu trata no coletivo e as que tu trata no partido. O partido ele tem atravessamentos, regras e regimentos que eles dependem de muitas questões para poder tocar as ações do partido, né? Então é toda uma burocracia. O coletivo ele acaba tendo mais velocidade na ação. Então, Gabi, até para responder a tua pergunta, eu acho que a criação de mais coletivos nas cidades, e eu não sei se era essa a pegada que você falava, eu entendi que poderia ser um coletivo que abordasse as questões nacionais, mas também pode ser a questão de ter vários coletivos em várias cidades que toquem as suas questões, né? Por exemplo, um coletivo em São Paulo. E eu acho que existem esses coletivos, mas eu acho que ainda falta mais. Eu acho que a gente ainda precisa organizar mais esses espaços e criar mais essas lideranças. Uma das questões aqui na cidade é que o coletivo ele também serve para alçar lideranças, né? Então, a gente pega uma... Hoje, basicamente, eu criei a lógica do coletivo, mas passei por uma galera boa que pega. Hoje a direção, acho que tem 6 ou 7 pessoas, eu atuo pouco na direção. Saca? Do coletivo, a gente institucionalizou um partido na cidade, a partir de camaradas do coletivo. Porque a nossa ideia, ela é essa, é criar novos espaços de organização na esquerda. Então, uma cidade como Garopaba, que só tem o PT, por exemplo, e agora tem o PT e o coletivo, do coletivo já saiu outro partido organizado. E agora a gente está tentando arrumar ferramentas para organizar outro partido a partir de camaradas que estão dentro do coletivo. Então, tu sai de um partido para um partido, um coletivo, outro partido, e já caminhando para outro partido. Porque quanto mais espaço para a gente organizar pessoas de esquerda, melhor. Então, acho que essa lógica nacionalmente ela funciona porque a gente não pode deixar de ter clareza na demonização que foi feita com os partidos de esquerda. A direita ela conseguiu, de fato, afastar as pessoas da lógica de se organizar num partido. É duríssimo, tem que ter personalidade para você se organizar no PT hoje, para você fazer campanha pelo PT, pelo PSOL, né? Exige personalidade. O coletivo ele tira um pouco esse peso e tu consegue estrategicamente trabalhar a militância de uma forma a passar mais batido, né? E acaba que
o coletivo, nessa nossa lógica, ele serve para que pessoas adentrem na militância com certa segurança e consigam, nesse espaço do coletivo, através da formação e da convivência com demais militantes, partirem para daí sim um partido. Né? Então ele se organiza no coletivo, ele sai do nada, ele sai do parado para dentro do coletivo, para despertar para dentro do coletivo e ele se organizar num partido. Então, eu acho que o coletivo ele funciona muito como esse espaço de fluxo, né, de tirar o militante de uma lógica de paralisação para levar ele para um partido, mas, sobretudo, fazer com que ele consiga militar dentro do coletivo. Acho que faltam mais coletivos, acho que falta mais trabalho horizontal, acho que falta mais participação popular na militância, sabe? Falta a gente trazer mais quadros, e envolver mais pessoas, adotar estratégias para envolver mais pessoas na militância. A gente tem dentro do coletivo uma mina de 12 anos e um moleque de 15. Caramba! Saca? Dentro do coletivo. Que estão ali, dentro, vendo, participando. Como é que essa gurizada vai estar com 18, com 20 anos? Sabe? Qual a compreensão que eles vão ter? É muito bacana essa noção que você tem do coletivo, porque assim, me parece que como espaço de formação para preparar o indivíduo para uma militância, inclusive mais aguda, né, a gente pode entender que o coletivo é um espaço formador nesse sentido, né? Quer dizer, eu acho que formador de uma forma muito, muito mais ampla, né, também. Ó, eu tô tomando uma cervejinha enquanto a gente bate um papo, porque é um bate-papo, tá? Você pode tomar a sua aí, se você tiver uma, fica à vontade. Tô com um vinhozinho aqui na minha frente. Opa, rapaz. Então vamos lá, a nossa. A nossa. Vou brindar com a garrafa, ó. A nossa. Opa. Eu tomo no bico porque eu sou desses. Mas cara, a lógica de fazer formação política é essencial, cara, nos tempos de hoje. Sim. Porque eu acho que a gente foi induzido a cometer um erro que eu vejo que ainda está muito gritante, que é a gente entrar na polarização da forma como a gente entrou. O coletivo ele tem, por exemplo, como eixo duas questões. A primeira é, através do coletivo enquanto centro, né, da esquerda na cidade, atrair os nossos, achar as pessoas de esquerda e colocar dentro de uma organização, certo? Mas também né? ser uma referência para a esquerda, é isso. Um para-raio, né? E conseguir atrair essa galera, bons quadros, juntar, criar uma estratégia dada a conjuntura da cidade e a partir daí caminhar, certo? É um trabalho cansativo, mas a gente já fez e isso já está rodando, né? Hoje, por exemplo, dentro do coletivo, a gente tem uma comissão que é a da Cozinha Solidária da FOP, então tem um grupo paralelo trabalhando uma cozinha solidária, mandando ofício para mercado, recolhendo comida e que vai fazer a ceia de Natal para 40 famílias que já foram mapeadas e vão fazer essa entrega. A gente tem uma comissão que está tratando de agroecologia, para pegar um terreno de uma camarada também, para a gente fazer o trabalho de agroecologia e politização. E a gente tem uma outra comissão já criada, com outros camaradas do coletivo, para tratar da questão dos indígenas que vêm das comunidades indígenas ao redor, para trabalhar aqui no verão, como é que a gente vai fazer para receber eles, que tipo de política a gente vai, né, como é que a gente vai tratar dessa questão. Então tem 3 comissões paralelas rodando, além da plenária de mulheres, que tem uma outra comissão tratando, que foi onde eu fiquei trabalhando a tarde toda. Então, é muita coisa, saca? E dá para fazer isso, dá para criar essas demandas, dá para trabalhar nessas demandas. E eu esqueci sobre o que eu estava falando. Ah, tá. Mas para além da gente encontrar os nossos, a gente tem também a tarefa que é conquistar mentes e corações. Vamos lá? A gente organiza o nosso tom de voz do coletivo para ser assertivo e conquistar pessoas. Eu vou usar um exemplo muito básico. A gente, quando foi fazer a fala na Câmara lá, a gente falou sobre a questão da população de rua, certo? Sobre como a cidade tratava, mas a gente usou um tom muito tranquilo, sem bater em ninguém. A gente usou uma estratégia a ponto de não sair de lá com o alvo nas costas. E isso deu muito certo. A gente tratou de uma questão muito latente na cidade, que todo mundo vê, e trouxe uma solução, né, entregamos uma solução para o executivo, para o legislativo, e falamos, olha, a gente está aqui só para trazer uma demanda que é importante, e é isso. Fizemos uma fala, 15 minutos,
No outro dia eu tava vindo pra casa, um carro parou na esquina, o cara me chamou, e um cara totalmente bolsonarista, da classe trabalhadora, aluga tenda e cadeira na praia, pedindo para participar do coletivo, porque ele tinha gostado e ele queria entender mais sobre a questão habitacional. Então, quer dizer, isso aí é o conquistar mentes e corações, através da Sim. prática. Só que a direita nos induziu a ficar nesse erro de ficar discutindo na internet, cara. Isso não é produtivo, isso é contraprodutivo. A gente ficou num modo de defesa, tendo que desmistificar fake news e ficar rebatendo. Então, hoje, você vê um monte de influenciador de esquerda que ele tá na internet, mano, só lacrando, e meme, e batendo. E a gente gosta disso. Eu vou falar a gente gosta disso. Gosta de ver o cara batendo no Nicolas, gosta de ver o cara batendo no Gessé. É legal, mas é contraprodutivo. Então, eu foquei a minha militância e quis levar isso para dentro do coletivo, da gente não se desgastar com isso e trabalhar para juntar os nossos e, sobretudo, criar mecanismos para ganhar mentes e corações. A gente tem que ser atrativo, cara. E o coletivo, ele tem essa capacidade. É muito diferente tu atrair uma pessoa para dentro do PT, por exemplo, para dentro do PSOL. Porque já tem essa pecha demonizada. Quando você tem um coletivo, e o nosso chama Frente Organizada Popular, ora, é mais fácil. Então a gente consegue. Então, ao invés de a gente ficar ali alimentando a direita e fazendo uma coisa que eles têm tempo para fazer, a gente tinha que. Mano, eu vejo tanta gente com potencial na internet, velho. Saca? Numa briga idiota. E tá valendo, beleza, é isso. Mas geralmente não tá organizado num espaço e poderia estar usando a sua mídia para trabalhar a questão da politização, velho. Tá conscientizando os camaradas da internet de estar se organizando. E quando eu falo se organizando, não é se organizando num partido ou sequer num coletivo. É numa associação de bairro, saca? É num clube de futebol. Numa, sabe? Que seja na igreja, mas se organizando, entendeu? E isso não acontece. Então a gente tá ali, ó, batendo boca, o tempo tá passando e a gente tá perdendo a oportunidade de ganhar mentes e corações. Então a gente tá tentando modificar essa lógica, saca? O Alisson Mascaro, logo no início do ano, eu assisti um bate-papo com ele, que ele fala exatamente isso que você está falando, a necessidade da gente organizar coletivos nas igrejas, nos bairros, nos clubes de futebol. E é o que a gente vem tentando fazer, inclusive no meio do surf, cara. Inclusive os clubes de surf, meu irmão, estão bombando aí, por enquanto, de uma forma ainda incipiente, mas estão começando, cara, sabe? Isso, o surf, por exemplo, foi dominado pelo bolsonarismo, irmão. Isso é um esporte muito elitizado, né, cara? A cidade aqui, Garopaba aqui, é a capital catarinense do surf, velho. Os caras colocaram aqui agora um empreendimento que chama Surfland, que é uma piscina uma piscina de onda gigantesca, mano, numa cidade de, sei lá, 30 mil habitantes, que é cercada por 9 praias, e 9 praias, que dessas 9, 7 são de onda. Saca? E os caras colocaram um empreendimento gigantesco, caríssimo, que pra tu respirar lá dentro é caro, que afeta a questão do meio ambiente, que afeta a questão da água aqui no verão, porque tem uma cidade de Garopaba é uma cidade de 30 mil habitantes, que no verão vai pra 110, 120 mil. Falta água, falta energia, e os caras botaram uma piscina de onda que vai de, sei lá, 500 mil litros de água. Saca? Caramba. Sem ter a menor necessidade. Então, assim, é uma cidade elitizada, é uma cidade que a contrapartida do negócio é uma mentira desse negócio que vai gerar emprego, mano, pro dano que dá, esse negócio do emprego chega a ser um escárnio. Pro impacto natural, pro impacto ambiental que tem, é um escárnio. Então, só que já tá aí. E tem um monte de gente aqui se matando para lutar contra a Surfland e não entende que tem que se lutar contra o projeto da Surfland, saca? Já tem aqui em cima do banhado, estão construindo em cima dos morros. Então, isso é um projeto, não é sobre a Surfland, é sobre o projeto Acho que tá dando uma caída. Gabi, você tá aí? O sinal dele que tá ruim? Acho que é o Você sinal caiu? dele. Você tá aí ainda, cara. Como é que tá aí, Travando, mas... Hã?
Tá me ouvindo bem, O Gabi? áudio Eu que sabia. do Marcelo tá cortando um pouquinho. Acho que é a internet dele. Calma aí, deixa eu ver Pode aqui. ser. Tu tá me ouvindo? Sim. Sim. Ah, beleza, show. Vamos lá. Agora tá melhor o áudio. Foi, agora meio que Mas, voltou. desculpa, eu acabei não pegando essa parte do que você falou que a galera tá dando porrada no Surfland. É isso, a galera tá dando porrada na Surfland sem compreender, e isso é falta de politização mesmo, de sentar com uma Uhum. galera e entender isso, né? Não entende que isso é um projeto e que tem que se lutar contra esse projeto, né? Que traz esses grandes empreendimentos para a cidade, que sufoca a área verde, que constrói nos morros. Então, às vezes, tu fica batendo ali muito, Surfland, e esquece que tu tem que trabalhar, na verdade, contra esse projeto que vai trazer outros empreendimentos Sim, como esse, tá? sim, e já tem outro indo, tá? Já tem outro indo. Eu vi isso numa fala do Marcelo Bocão, cara. Marcelo Bocão tá aqui direto. Exatamente. Ele é um dos propagadores da Surfland. Exatamente. Uhum. Exatamente. É um dos caras que mais faz a propaganda aí. E aí eu não consigo entender um breve parênteses aí, cara, porque assim, o surf surge da contracultura, irmão. Eu não consigo entender como esses caras hoje, meu irmão, pensam dessa forma, entendeu? Porque era uma galera que devia estar pensando em preservar os oceanos, as praias. Pois Meu é. irmão, os caras não estão nem aí, meu irmão. Os caras querem que se dane, sabe? Eu não consigo entender. Aí daqui a pouco o maluco tá surfando, aí filma um surf do lado de um golfinho. Se ele Qual é o tivesse sentido? a consciência de preservar, entendeu? O ecossistema em que mantém o golfinho ali surfando do lado dele. Ele não tá nem aí para isso, cara. O Né? surf, o surf é um esporte muito elitizado, mano. É muito elitizado. Eu convivo aqui, eu tenho amigos surfistas. A minha cidade aqui, ela respira surf, né? Eu nunca surfei, mas Sim, geral aqui surfa e tal. E, Uhum. cara, é um ambiente totalmente despolitizado, é um ambiente totalmente sim, a galera ali elitista, pouco. que faz o uso de toda a natureza e não tem a menor compreensão do fluxo dela, mano. Saca? Exatamente. Não Mas faz a menor linkagem com política, é um ambiente despolitizado nesse sentido também, assim, de não fazer essas conexões, é um ambiente extremamente conservador, e cara, não faz o menor, é muito confuso pra mim, é muito confuso pra mim. Mas isso foi sendo construído ao longo do tempo, cara. Quando eu comecei a surfar, não era assim. As dunas do Barato, aqui em Ipanema, o Pier de Ipanema, pô, era um ambiente muito underground, era um ambiente muito daquela esquerda café com leite, né? Vamos dizer assim, né? Ah, A sei, galera que bastante fumava devagarzinho. maconha, que recebia aquela moda mais alternativa. Hoje em dia, meu irmão, os discursos dos caras, meu irmão. O cara que vivia, que cresceu fumando maconha, hoje tá, porra, meu irmão, Reaça pra caralho. reaça, meu irmão. Porra, eu não consigo entender, é desesperador, cara. Os caras Cara, queriam Che Guevara, os caras chegaram a ler Che Guevara na adolescência. Hoje chamam o cara de assassino. Porra, tá de sacanagem, maluco. É foda. a gente perdeu muito a mão do discurso nas redes, principalmente, né, cara? A direita, ela usurpou os meios e fez um trabalho muito bom. Muito bom. O Exatamente. trabalho de Verdade. demonização, o trabalho nas. Meu irmão, eu tenho. A minha mãe é evangélica, tomara que ela não esteja na live, acho que não. O que eu apanhei, velho, todo dia tendo que desmistificar uma porrada de mentira que ela recebia, mano. Eu não tinha perna pra fazer isso. Ela recebia muito mais coisa do que a capacidade e o tempo que eu tinha pra desmistificar e mostrar pra ela que aquilo era mentira, velho. Então, assim, é Sim. muito massivo. Então, a gente foi cercado e atacado de todos os lados nas redes, a ponto da gente só ficar na defensiva, mano. Literalmente. Só ficar na defensiva. E aí a gente tem pouca militância.
Eu vou falar, a gente tem pouca militância. A gente tem um número considerável de eleitor de esquerda. Agora, de Sim, exatamente. militante de esquerda, a gente tem pouco. E é tarefa nossa converter eleitor de esquerda em militante. E isso, mano, a gente tem feito aqui comprometendo essas pessoas. A gente tem ido em todos os espaços. A gente tem ido nos espaços que nos abrem na questão da habitação e falar do seguinte: olha, não adianta ficar aí fazendo reuniãozinha e tudo mais se a gente não Uhum. começar a se organizar e ir na frente da prefeitura e cobrar que a prefeitura disponibilize um terreno público para moradia, para fazer Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Tá entendendo? Sim, Não adianta vocês ficar aqui nessa roda de conversa, de rezo, não sei o quê, papapá, ayahuasca, e não politizar esse debate, não compreender que isso também é um corte de classe, não compreender que tem que politizar esse espaço, que as demandas que para a questão dos ônibus, a questão da mobilidade da cidade, a questão dos espaços verdes que vocês vão ter para consagrar a medicina de vocês, pela política vai ser engolida. Então, é tarefa nossa, enquanto coletivo, os próprios partidos e os militantes em si, trazer esses eleitores que acham que estão militando por ser eleitores para a realidade. O governo Lula nos fudeu nesse sentido. A militância que foi lá e votou, que fez campanha, votou, depois que o Lula ganhou, tá no sofá até agora, meu irmão, e ainda fica puta Exatamente. se tu cobrar. verdade. Entendeu? E isso foi muito do que nos tirou aqui do partido. Você não pode se acochambrar, mano. Quando o Lula vence a eleição, aí é que a gente tem que estar na rua. Aí é que a gente tem que cobrar. Aí é que a gente tem que Verdade. estar militando, porque os problemas eles não se resolvem quando o Lula ganha a eleição. E eles ainda podem piorar. E a gente tem que estar atento para isso. Mas uma galera aqui, ó, largou, sentou no sofá e botou na cabeça que agora tem que defender o governo Lula. E não defender o governo Lula, porra, mano. Ele que se defende, ele tá com a máquina na mão. Eles estão aí desde o Exatamente. início desde o início do governo, errando na comunicação. Todo mundo já avisou. E até agora não organizaram a comunicação, estão perdendo, estão apanhando. Aí eu tenho que ficar eu defendendo o governo, meu irmão, eu tenho que organizar os nossos, velho. A gente tem que organizar os nossos, tem que Sim. trabalhar, porque o governo Lula, por si, por estar eleito, ele não modifica nada. Então, assim, Muito pelo contrário. eu defendo o governo Lula quando eu tenho que defender. Eu defendo o governo Lula quando eu vou falar para um certo número, para um certo tipo de pessoa. Agora, tem lugares que a gente, para entrar, a gente tem que ser muito honesto e apontar os erros. E dizer como a gente tem que superar e de que forma a gente tem que superar. Porque senão a gente é bolsonarista, velho. Porque senão a gente tá Sim. lá e vai defender tudo que acontece e tá errado. Saca? Não é essa a lógica que tem que ser imprimida. E se eu estou dentro de um espaço ou de uma organização que veta a minha capacidade e o meu olhar crítico para a questão do governo, eu não fico nela, não, velho. Porque a nossa compreensão é que antes da gente ser militante partidário, militante de um partido, a gente é militante de esquerda, velho. A causa que me Exatamente. toca é a causa da classe trabalhadora. É olhar para a minha cidade e entender qual a demanda do trabalhador na cidade. Pouco me importando quem é o governo que está lá. Saca? E se for um governo de esquerda, o tom da cobrança tem que ser tão grande quanto o tom da cobrança para um governo de direita. Senão, mano, a gente tá errado, velho. Senão a gente é bolsonarista, de novo. Senão a gente é bolsonarista. Então, isso, para quem é militante partidário, soa rebeldia, soa traição. Saca? Porque daí você não tá defendendo o governo Lula, você tá, sabe? E aí, cara, pra mim é dois toques, velho. A gente sai, cria um movimento e vai tocar do jeito que acha que tem que ser tocado. De novo, antes de militante de um partido, eu sou um militante de esquerda, mano. E é isso que me toca, saca? Sim, exatamente. Agora, é, você tocou num ponto aí que é o que vem me incomodando desde sempre, né? E me parece que cada vez mais isso fica claro, que a gente está perdendo um pouco o bonde da história. Né? A gente já teve oportunidade, milhões de oportunidades de ir para a rua, dizer o que a gente pensa, e a gente não está indo para a rua. Eu não sei como é que você enxerga isso, assim, os partidos de esquerda eles não estão indo para a rua, meu irmão. Quem foi, quem foi brigar em São Paulo foi só o P, irmão. Aí Quem foi brigar em São Paulo foi eu te só o P. pergunto, cadê o Partido dos Trabalhadores lá na questão da Sabesp?
Exatamente. Cadê, meu Exatamente. irmão? Cadê o maior partido da... Que porra Eu serve do vi seu que maior foram partido da América Latina não muito conseguir se poucos. mobilizar por uma causa tão pertinente, velho? Sim. Aí sai camarada aqui de Florianópolis, da UP daqui, como saiu a Júlia, a camarada aqui, pra ir lá pra estar lutando contra a privatização pela UP. E aí, o que acontece? A galera fala mal da UP, porque diz que a UP coloca os seus militantes em risco. Mano, porra, É, então tá bom, então vamos é, ficar todo mundo em casa e tá tudo resolvido. Vamos deixar a banda Sim. tocar como tem que ser, e é isso, saca? Não dá, mano. exato. A gente saiu daqui de Era pra gente Garopaba ter pra ir. inundado aquilo lá, Tafarel. Era pra gente ter É, inundado aquilo. pelo amor de Deus, mano. Com Era pra gente ter certeza. lotado aquilo lá. Era pra todos os partidos de esquerda estarem organizados lá e fazendo a defesa daquela porra lá, mano. Aí tava só o P lá, os camaradas sendo presos, apanhando, e nego ainda dizendo que eles estão lá, na verdade, pra ser preso mesmo. Porra, velho, peraí, mano. Peraí, o que vocês estão fazendo, saca? Então, eu acho que a gente. É isso, mas isso volta no que eu falei. É acomodação, mano. É acomodação, a galera se acomodou e acha que é isso. Só que quem vai lá fazer essas frentes, quem tem que fazer essas frentes, e a gente tem que trabalhar isso, é quem tá sentindo a água na bunda, mano. Sim, Aqui, ó, no exatamente. Lago na Palhoça, a gente fez uma manifestação junto com a Ocupação Marighella, que é organizada por uns camaradas do PCB, que tem uma interlocução com a gente aqui. Foi na frente da prefeitura, parou a prefeitura, velho. Até o prefeito receber a nossa reivindicação. E depois a gente saiu de lá e entrou no shopping, fez uma algazarra gigantesca no shopping. Entendeu? Para conseguir água e luz para camaradas que estão há 1 ano e 3 meses sem água e sem luz numa ocupação. E isso começou no governo Bolsonaro, é governo Lula, e eles estão sem água e sem luz, mano. Se não se organizar para ir lá, não vai ter água nem luz. Não vai ter Mas tu nada. acha que alguém do Partido dos Trabalhadores está lá junto? Não tá, Caraca, mano, não. porque eles estão com água, com luz e preocupados em defender o governo Lula. Tá entendendo? Então, cada vez mais a gente precisa criar movimentos que inclua horizontalmente as pessoas que estão com a água batendo na bunda. Sim. É organizar as pessoas da comunidade, é organizar as pessoas das ocupações, é organizar as pessoas, os trabalhadores que estão enforcados com aluguel, as mães solos que estão enforcadas com aluguel, tem que cuidar da criança, não tem creche em tempo integral. São essas pessoas que a gente tem que incluir nesses espaços de coletivo, ouvir as suas demandas, criar uma alternativa e uma estratégia e militar a partir disso. Porque se a gente ficar nessa, de ficar fadados a boa vontade dos eleitores de esquerda que estão no seu sofá para ir para a rua, esquece, filho, esquece, nós vamos tomar de lavada toda hora. Toda Verdade. hora. A gente tem que começar a acessar as pessoas que estão com a água batendo na bunda e conversar com elas. E não é chegar enquanto partido, não é chegar com a demanda dela. É chegar para trocar ideia com ela, para entender o que ela está passando. Porque às vezes a gente tem que sair da nossa bolha e entrar num buraco fundo mesmo para ir lá e ouvir, pisar naquele espaço e dizer, tá, qual que é o teu problema? É a lógica daquele bolsonarista aqui que veio pedir para participar do coletivo, mano, porque ele tava com água na bunda. Ele tá no Cade Único, recebe Bolsa Família, paga um aluguel fudido, tem uma filha. O cara, ele não quer saber se eu sou de esquerda ou se eu sou de direita, mano. Ele quer saber que eu posso ajudar a colocar ele num coletivo que vai ter o Minha Casa Minha Vida pra ele pagar. Tá entendendo? E é nessa forma que a gente tem que trabalhar, mano. Senão, estamos fadados a tomar de lavada. Sim. Verdade. Agora, o que fica na minha cabeça, Tafarel, é como a gente potencializa, através do coletivo, quem estava no sofá, né? Como é que a gente tira o cara que está no sofá e potencializa ele para a luta? Você consegue enxergar formas de tirar aquele cara, de fazer com que o coletivo seja esse espaço de passagem, né? É a mesma coisa, pode ser que seja uma viagem da minha cabeça, é a mesma coisa que você pensar assim, porra, meu irmão, vamos falar a linguagem de treino agora. Sai do sofá e vai treinar, Uhum. né? Sai do sofá, meu irmão. E para você perder essa barriga aí, você tem que sair do sofá e treinar, né? Ou seja, para você ir para a ação, você tem que sair do sofá e ir militar. Meu irmão, eu vou te falar o seguinte.
eu passei a ser uma pessoa chata. E quando eu tô nos lugares, eu tenho uma tendência a ser uma pessoa chata. Sabe por quê? Porque a resposta para a tua pergunta, ao meu ver, ela passa por comprometer as pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Garopaba é curva de rio, mano. Garopaba para um monte de gente aqui de vários lugares e vem morar aqui. E eu sempre percebi que Garopaba tinha vários camaradas bons, só que desorganizados. Então tu tinha gente das brigadas do PSOL, gente do MTST aí solto, vagando, gente que organizada em célula do PCB, gente grande do PCdoB na cidade também. E essa galera, ela simplesmente não se conhecia. Eu conhecia eles, mas eles não se conheciam. Eu falava, pô, eu tenho que fazer a interlocução entre essa galera. Então, no início do coletivo, eu comecei com aquele pisar de ovos, de começar a convidar a galera um a um. Então, a gente criou uma ideia e eu fui convidando esses quadros para montar uma base. Essa base ela foi se criando, tudo mais. Chegou uma hora que a gente falou, porra, agora a gente tem uma base criada, é o seguinte, a conversa ela é no sentido, ela vai mudar o tom. É chegar para a pessoa que é, sei lá, das brigadas, que é de uma célula do PCB e dizer, meu irmão, que porra tu tá fazendo aqui que tu não tá organizado em lugar nenhum? Tem um coletivo aqui, ó. É dizer, vem, meu irmão. Olha só, a gente vai fazer isso aqui, a gente precisa de ti, cara. Então não tem mais aquele, pra nós, não tem aquele lance mais, eu principalmente, não tô mais nessa de dizer, cara, olha só, vem pra construir com a gente. Eu falo, irmão, é obrigação tua vir construir, mano. A gente tinha 2 quadros aqui no coletivo, que são 2 quadros do PSOL, 2 mulheres maravilhosas, militantes, que não se conheciam, e que eu peguei as duas, dentro num samba aqui, eu peguei as duas e apertei a mão das duas e falei, mano, se conheçam, velho. Hoje as duas estão no coletivo, uma delas está na direção do coletivo, é quem tá tocando a plenária das mulheres. Saca? Exige trabalho? Exige. Exige trabalho, óbvio. Tem que engolir sapo? Tem que. Vai cansar? Vai lidar com pessoas? Vai tomar paulada? Vai colocar um alvo nas costas? Vai, mas alguém tem que fazer isso. E a construção, ela está se dando dessa forma. E é o seguinte, quem não quer participar disso, quem não quer construir frontalmente uma realidade prática de militância, tem que ser engolido. E essa é a minha opinião. Tem que ser engolido, velho. E tem que dizer o seguinte, olha, o bonde tá passando, a gente tá criando as demandas, tá fazendo o que tem que ser feito, e se tu não quer participar, azar o teu, velho. Quer ficar no sofá? Fica agora. Se tu quiser o espaço, tá aqui. E daqui a pouco a gente vai fazer uma ação e vai precisar de grana, eu vou lá bater naquela pessoa e vou dizer, e aí, mano, estamos precisando aqui pra isso. Uma coisa meio Eduardo Marinho, que ele fala, eu nem gosto muito dele, mas quando ele fala que ele vai nos restaurantes pedir comida, ele fala, né, pô, e aí, mano, me dá um prato de comida. Tô precisando de um prato de comida, me dá um prato de comida. Ele não chega mendigando, ele fala, pô, eu preciso de um prato de comida, eu quero. Eu tô nessa pegada. Mano, olha só, a gente precisa de dinheiro, velho. Então, eu não é uma pessoa de esquerda, nós estamos fazendo a cozinha solidária aqui. Vamos lá? Vamos ajudar? Nós estamos fazendo a plenária de mulheres aqui, precisamos de 100 pila. Como é que é? Vai? Então, eu acho que a grande palavra é comprometer. É ser chato mesmo. É tirar a pessoa da zona de conforto. É falar assim, pô, tu não é militante de esquerda. Tu não é militante de esquerda. Se tu se compreende de esquerda, tu tá numa cidade que tem um coletivo pluripartidário, suprapartidário, tu tem partido de esquerda, tu tem espaço para militar e tu não tá organizado, tu não é militante de esquerda. Tu é um eleitor de esquerda. Tu só vai sair de casa para votar, para apertar na urna. Então, acho que tirar as pessoas da zona de conforto é um caminho, mas também não pode fazer isso sem criar esse espaço, né? Então, criar esse espaço e sobretudo, criar um espaço que ele... o grande desafio do coletivo é que tu tem quadros muito novos na militância e quadros muito experientes, né? Sim. Então, tu tem que fazer com que essas pessoas sintam-se participantes do processo. E aí, um partido que é ortodoxo, ele dificilmente consegue empoderar essa pessoa. Porque ele entra ali, ele fica como um filiado, dificilmente ele participa das questões partidárias. O coletivo, ele tem essa prerrogativa de ser horizontal e trazer todo mundo. Tem espaço para todo mundo militar. O que você faz? Como é que você faz? Ah, eu não posso aparecer porque o meu patrão é bolsonarista, se ele souber. Então tá. Então vamos arrumar um jeito aqui de ser militar sem aparecer. Ah, eu posso. De que forma você pode? O que você faz? Você faz card? Então vamos aqui, você vai para fazer os cards. Você quer participar da cozinha solidária? Você cozinha. Tem um exemplo que tá aqui na live, inclusive, que é a Cíntia. A Cíntia, esses tempos a gente vai fazer uma reunião de direção, e a Cíntia não participa da direção, ela é do coletivo,
E ela simplesmente pegou e falou o seguinte, olha, vocês vão fazer uma reunião lá, né? E ela é cozinheira, chefe de cozinha. E ela pegou e falou, então eu vou fazer a janta para vocês. Ela sabia que ela não ia participar da reunião, mas ela se colocou no espaço de fazer a janta. Saca? E isso tá rolando no coletivo, das pessoas entenderem o seu espaço e a gente ter esse espaço aberto e fértil para que as pessoas possam fazer. Hoje, na plenária, a gente tinha uma pessoa que fazia o card, tinha um monte de card para fazer, essa pessoa parou de fazer o card por uma questão de trabalho, o Ariel, que fazia isso, também estava afogado de trabalho, e apareceu outra pessoa do coletivo que entrou há pouco tempo e falou, não, eu faço. Então, as demandas vêm vindo e as pessoas vão se envolvendo e conseguir fazer esses espaços para que as pessoas participem, para que elas se empoderem, para que elas sintam-se partícipes do processo, é a grande jogada. Então, por um lado, tu compromete as pessoas a participar, e por outro, tu cria alternativas e espaço para que elas sintam-se partícipes do processo, saca? Sim. Eu não sei se você já ouviu falar nos comitês populares de luta. A gente fez aqui no Rio de Janeiro. Vocês fizeram aí? Uhum. Mas funciona aí? Funciona? Cara, o comitê aqui foi um negócio sensacional. O nosso comitê, em 2018, na campanha do Haddad, não teve nada disso, não teve militância, enfim. Uhum. E 2022 a gente entra com essa lógica de coletivo no centro da cidade, a gente tocou a campanha aqui. A campanha é a gente que deu o ritmo aqui, fez bandeiraço, fez carreata. O bolsonarismo aqui, ele entonteou, porque ele viu a gente na rua e eles não viam isso antes, cara. Então a gente tocou o bonde aqui. E o comitê, ele funcionou muito bem, enquanto um lugar centralizador para que as pessoas venham, conversem e tudo mais. E a gente tocou ele no primeiro turno e no segundo turno. Teve muitas cidades aqui perto que teve o comitê no primeiro turno, mas para o segundo turno desmobilizou. A gente manteve ele no primeiro e no segundo turno, no centro da cidade. Eu era um dos coordenadores da campanha e eu abria e fechava o coletivo e funcionou muito para entregar material, para conversar, para fazer lista, para conseguir contatos, né, captar contatos para depois organizar em fóruns digitais. Então, cara, o comitê ele funciona muito, muito mesmo. Ainda está funcionando aí? Não, aqui não está funcionando e agora a gente está trabalhando, está começando a desenvolver um papo para a gente colocar a nossa sede do coletivo, né? A gente quer ter uma sede do coletivo, estamos trabalhando para viabilizar isso, que é um espaço que a gente quer ter para fazer formação política, um espaço que a gente quer ter para captar demanda, para ouvir as pessoas, para tomar uma cerveja, para fazer um churrasco, para trazer a galera para dentro da nossa perspectiva e trabalhar essa interação, né? Cara, eu tô gostando muito dessa experiência, cara. Assim, bem legal de trazer isso pro Rio de Janeiro, hein, cara. Cara, funciona muito, mano. Funciona muito. Porque no Rio de Janeiro, tu tem a possibilidade de militar frontalmente dentro dos partidos, né? Mas, cara, a gente tem que assumir a limitação da militância partidária. Principalmente dos partidos mais antigos. E a gente tem que ser muito honesto para dizer que a gente precisa criar, sim, alternativas a isso. Essas alternativas, elas passam pela maneira como a gente se comunica, pela maneira como a gente se organiza e pelas estratégias que a gente adota para conseguir entrar nos espaços que a direita ocupou, né? Então a gente tem coisa, cara, que a gente tem que pisar para trás para pegar impulso para frente. Então eu acho que a gente está num momento de reavaliar a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente está se inserindo ou não se inserindo nos espaços. E a gente tem que pisar um pouquinho no chão e reavaliar as estratégias para começar a tocar o barco. Como é que a gente traz mais pessoas para perto da gente? Como é que a gente atrai a pessoa que tem uma compreensão de esquerda, o jovem que tem uma compreensão de esquerda? Como é que a gente atrai para dentro de uma lógica de organização, seja num coletivo, num partido? E aí eu volto lá atrás para dizer que a gente está perdendo tempo nos debates da internet, nos debates, né, do dia a dia, e tá perdendo tempo de estar pensando alternativas para aumentar o nosso campo, para transformar eleitor em militante, para trazer mais militantes para o campo. A gente está perdendo tempo, que era um tempo que a gente deveria estar usando para criar mecanismo para fazer mais participação da militância, para a gente ter mais militância engajada, saca? Então, a grande virada de chave, eu acho que é essa, é a gente pisar no chão e se reorganizar.
Pensar, cara, o que a gente está fazendo de errado e o que a gente pode fazer para ampliar o nosso campo, organizar o nosso campo, mas, sobretudo, criar uma narrativa para conquistar mentes e corações, que eu acho que é o que a gente perdeu. A polarização jogou a gente nessa fossa de compreender qualquer pessoa que votou no Bolsonaro como um fascista. E esse, mano, ele é um erro burro da esquerda. A gente tá batendo o irmão, mano, trabalhador que tá fudido, porque com essa narrativa de que o cara é fascista porque o cara votou e defende o Bolsonaro. Eu olho para cada pessoa pobre da classe trabalhadora, um motoboy, um cara que trabalha numa loja que defende Bolsonaro, eu olho para ele e eu só vejo ali uma possibilidade de mudar, velho. Eu não vejo uma pessoa fascista, eu não vejo um bolsonarista, eu vejo um cara que tá enganado, eu vejo um cara que a gente tem que... E quando eu olho, eu falo, porra, como é que eu vou chegar nesse cara, mano? Se a gente chegar e olhar pra esse cara e falar, isso aí é um bolsonarista, acabou, velho. Acabou. Eu olho pra essas pessoas e eu falo, como é que eu vou chegar ali? E eu posso tomar uma paulada, eu posso tomar duas, ele pode me xingar de tudo, mas se eu trocar uma ideia com esse cara, eu vou criar um mecanismo pra trazer ele pro nosso lado. E vai ser da forma que for. Mas a gente não pode deixar de tentar, mano. Essa é a nossa tarefa. A gente tá com o ego aqui, ó, matando nós afogado, velho. Saca? Nessa de ficar brigando e dizendo, porra, bolsonarista, blá, blá. A gente parou de ver trabalhador como trabalhador e começou a achar que todo trabalhador que votou no Bolsonaro é fascista. Isso é burro. Isso é burro. Entendeu? Então eu acho que botar um pouquinho a mão na consciência, assim, ter um pouco mais de humildade e entender que a nossa tarefa não é ficar julgando ninguém e sim conquistar as pessoas pro nosso lado, acho que é o primeiro passo para a gente começar a reorganizar uma nova era de militância que está errada. Da forma como está, na minha concepção, está muito errada. Tafarel, você falou várias vezes aí em conquistar mentes e corações, né? E como o coletivo, ele... Vamos tentar organizar isso de forma um pouco mais clara, até para a galera que está assistindo a gente aí entender isso melhor, como é que isso funciona na prática. Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso, né? Isso passa por onde, né? Essa coisa da conquista da mente, das mentes dos corações. Inclusive, eu tenho um amigo que fala isso o tempo todo para mim, né? A gente precisa conquistar mentes e corações, né? Eu, às vezes, fico confuso, na verdade, né? Com relação a isso. O que seria conquistar mentes e corações? Né? Cara, como fazer? eu acho uma que frase do Lênin aqui. O que fazer para conquistar mentes e corações? eu acho que a primeira coisa para conquistar mentes e corações, que é uma coisa que eu acho crucial, é a gente ter humildade de reconhecer os nossos erros e parar para recalcular a rota do que a gente tem que fazer, certo? Mais praticamente, de forma mais prática, conquistar mentes e corações passa por tu ter prática nas ações. Porque uma coisa é tu falar, outra coisa é tu praticar. Eu acho que o coletivo, quando ele vai para uma lógica de criação de comissões que tornam as coisas que a gente vive falando na esquerda, as nossas bandeiras, tornam essas coisas práticas, a gente gera a possibilidade de modificar mentes e corações. Porque e acertar o tom de fala também, a maneira como a gente se comunica, né? De novo, a maneira como a gente levou a questão da população de rua, a maneira como a gente vai trabalhar e manejar a questão da cozinha solidária, a maneira como a gente vai trabalhar e organizar a questão da agroecologia, com formação, sem segregar, é uma forma de conquistar mentes e corações, porque está na prática. Não segregar já é um primeiro passo, obviamente, logicamente, de tu conseguir conquistar mentes e corações. Então, acho que tu colocando o bonde na rua, tu tendo prática nas ações e saindo desse campo da falácia que a gente fica na internet, é um espaço de... é um método para conquistar mentes e corações. Mas também é a gente acabar com essa parada de compreender toda pessoa que votou no Bolsonaro ou que se diz de direita como inimigo. E começar a criar mecanismos para entender o que leva essa pessoa a estar nessa posição e como é que a gente faz para trazer essa pessoa para o nosso lado.
E isso, cara, é análise, saca? Não é um negócio simples, é um negócio que mexe no nosso ego, é um negócio que faz a gente descer num lugar que a gente não quer estar, né? Que é de ouvir. A gente tem muita dificuldade de achar ponto de convergência, né? Então a gente tá sempre batendo muito de frente com as questões. Toda vez que eu sento para conversar com alguém, cara, seja onde for, que tem uma visão diferente da minha, eu fico ouvindo e arrumando ponto de convergência para entrar nas divergências. Então eu estou sempre convergindo, estou sempre trocando ideia, estou concordando e estou trazendo um ponto de vista. Sempre trazendo um ponto de vista e trazendo para reflexão, e acha outro ponto de convergência, aparece um ponto de divergência, tu debate, tu traz. Cara, eu acho que, para ser mais prático ainda, eu acho que a melhor maneira de conquistar mentes e corações é adotar de fato a humildade como eixo, saca? É repisar no chão mesmo e parar de achar que sabe de tudo, saca? É Sim. conseguir ter a capacidade de analisar a pessoa que está ali enganado, entendendo o porquê disso e adotando mecanismos e criando mecanismos para conversar com essa pessoa e mostrar uma outra perspectiva para ela. Só que para tu fazer isso, tu tem que ter formação, tu tem que ter humildade, tu tem que pisar no chão, tu tem que estar organizado em torno de uma estratégia. Então, volto de novo na questão do coletivo, né? Se qualquer pessoa do coletivo virar as costas para os trabalhadores da cidade, a gente não vai ter quórum para fazer nada. A gente não pode ficar escolhendo quem vai, onde a gente vai chegar. Você vai pisar numa comunidade para fazer um trabalho, para falar sobre habitação num coletivo habitacional, você vai lidar com um monte de gente que votou no Bolsonaro, mano. E aí? Você não vai lá falar, você não vai lá ajudar porque eles votaram no Bolsonaro? Como é que você faz, velho? Saca? Então, acho que ter essa consciência e sair dessa lógica da polarização burra é um caminho para conquistar mentes e corações, mano. Quer falar alguma coisa, Gabi? Não, eu acho que ele tá falando aí, tem algumas coisas que ele acaba respondendo automaticamente as minhas dúvidas, na verdade. Desculpa, Gabi. Eu falo demais. Não, pode falar, pode falar. Eu gosto quando você fala assim também. Eu vou linkando uma coisa na outra e aí Sim. vai indo, né? Vai indo. Mas eu acho que assim, você falou dessa questão da gente não tem que deixar de ver todo eleitor de Bolsonaro como fascista. E isso eu acho que é óbvio, isso para mim já era meio óbvio, né? Acho que as pessoas têm que começar a entender que são pessoas que estão desiludidas, né? Passaram por um processo e esse processo levou elas a achar que aquele caminho era o caminho certo. Não todos, né? A Mas, maioria, mas não todos. não todos. Não todos, exatamente. Mas eu penso também, inclusive, eu fiz uma crítica hoje, e eu não sei se foi certo ou não, foi mais um momento, uma coisa que me veio na cabeça, depois de certas coisas que aconteceram ontem e hoje. Da esquerda também, a gente anda brigando muito entre si e esquecendo que nós temos que estar pautando muita coisa hoje e brigando menos, sabe? Eu acho que a gente tá brigando muito nas redes para decidir quem é o quê, quem é que tá certo, se a minha visão, se a minha visão vale mais do que a sua, sabe? A minha visão é mais correta que a sua. Eu tenho sentido muito isso. Não sei Ah, nem se. Não, não, pode falar, é pode isso. falar. Isso faz muito sentido, porque a esquerda, ela disputa muito o protagonismo, né, da narrativa. Sim, E isso sim. acontece a nível nacional e acontece a nível municipal. Tem um slide do coletivo que ele diz o seguinte: Frente Organizada Popular de Garopaba, para quem quer protagonismo, uma ameaça. Para quem busca a organização da esquerda, um solo fértil. Porque é isso. O coletivo, Até ver esse slide. o coletivo ele não disputa quem dá a narrativa. Ele quer Sim, fazer o que tem que ser feito, saca? E por isso que tem ali vários camaradas de vários partidos. E na esquerda a gente briga muito por isso, por quem tem o protagonismo. Tem muita sabotagem nas questões eleitorais ali dos partidos, das federações. Tem muita sabotagem, tem muita sim. panela. Então a gente sabota bons quadros para botar quadros que, sabe,
Quando tu tá dentro da lógica partidária da esquerda, você vê que o jogo é podre. E é podre no campo da esquerda também. Isso tem que ser dito. Saca? Isso tem que ser dito. Isso acontece da esquerda. A sabotagem acontece dentro do campo da esquerda e acontece muito. Então, a gente tem que ter muita honestidade para lidar com isso também, porque se a gente não lida com isso, a gente não organiza outras alternativas. O coletivo ele vem como uma alternativa para essas coisas. Quando a gente viu que não dava para fazer o que a gente entendia que poderia ser feito, a gente não se indispôs para a militância. A gente organizou um espaço para fazer o que a gente tinha que fazer. E a partir desses espaços, estrategicamente, considerando a nossa conjuntura, a gente foi trabalhando para criar outros espaços. E aí é como eu falei, a gente sai da lógica da cidade de um partido mais ou menos organizado para um coletivo bem organizado, para a fundação de um partido na cidade, né? Que já existe, enfim, que a gente botou um diretório através da nossa militância do coletivo, e agora a gente caminha para tentar organizar outro partido. Porque para nós o que interessa é que a esquerda esteja organizada. A gente vai ter os nossos atritos. Vai ter o atrito do PSOL com o PT, com o PCdoB, com o PCB. Mas só que para esse atrito acontecer, esses partidos precisam estar organizados. Uhum. Certo? Então a gente tem que vai ter os nossos problemas, mas a gente precisa existir para que tenha os nossos problemas. Você chega numa cidade pequena, você tem PP, PSD, MDB, PL, Patriotas, Podemos, Solidariedade e aí tem o PT. Saca? Tu não tem numa cidade o PCB bem organizado, o PSOL bem organizado, o PT bem organizado, o PCdoB bem organizado, um PV. Você não tem, mano, porque um vai engolindo o outro. Saca? Para disputar a narrativa da esquerda. E isso acontece na maioria das cidades. Entende? Verdade. É um partido engolindo o outro para ter o protagonismo da esquerda. E aí é isso, tu fica fudido, né? Tu tem a direita se organizando, tu tem a direita se organizando em diversas frentes e a esquerda brigando para ter o protagonismo da narrativa. Então, é complicado. A gente se mata. Eu tenho sentido também que essa briga dessa narrativa está indo muito para além dos partidos já. Eu vejo muitos influencers grandes que deveriam estar fazendo um papel de mobilização hoje, e eles não estão fazendo esse papel de mobilização. Pelo menos eu tenho sentido muita falta disso, sabe? Os cara têm feito papel de lacração, Gabi. A militância virtual de esquerda é uma vergonha. E muitas vezes lacrando um em cima do outro, sabe? Irmão, tipo, a minha visão é mais certa. Isso, quando eu comecei a ver os militantes da internet de esquerda mordido, puto por não ter sido chamado pro jantar com a Janja, com os negócios, eu falei, mano, vocês estão militando pra ser chamado pra jantar com a Janja, mano? Pelo amor de Deus, eu tô putinho porque eu tô aqui esse tempo todo fazendo vídeo, me desgastando e não sou reconhecido. Tu tá fazendo vídeo pra ser reconhecido, mas vai pra merda, meu irmão. Se você tá fazendo vídeo pra ser reconhecido, você tá na luta errada, porque a gente tem muita coisa pra cobrar filho. E um jantar com a primeira-dama não vai mudar muita coisa, né? Você tá fazendo vídeo pra ser reconhecido, você não é um militante, meu amigo. Você é um lacrador. Entendeu? Que se o bicho pegar, você vai desligar a sua câmera e vazar fora, velho. Não é esse o objetivo. O vídeo, você que tem muitos seguidores, que é estourado, você tem que usar esse espaço para organizar, você tem que usar esse espaço para politizar. E se você não sabe fazer isso, procure se organizar você, porque a maioria desses caras não é nem organizado, nem partido, nem coletivo. Esses caras só ficam ali replicando meme e falando abobrinha, e quando a coisa esquentar mesmo, tu acha que eles vão estar lá na Sabesp? Tu acha que eles vão estar lá defendendo de privatização? Não tá porra nenhuma, meu irmão. Então assim, eu não tenho nem saco pra essa galera. Eu não tenho nem saco. Quando eu vejo influencer de esquerda fazendo vídeo e não sei o que, pipipi, popopó, e eu vou olhar o conteúdo dos caras, é só lacração, é só fazendo react do Nicolas, dando palco pro Nicolas. Eu falei, mano, vai pra merda, velho. Não é isso. Eu comecei a fazer os vídeos, e os meus vídeos eles eram sempre num tom muito de formar. Né? Então eu sempre trazia uma questão com clareza e tudo mais, só que chegou uma hora que eu falei, mano, já isso também não tá agregando, né? Isso também não tá agregando. Entendeu? Isso também não tá agregando. Eu não sou youtuber, então eu mudei, eu parei, arquivei os vídeos e vim pra terra.
Vim estudar, vim criar movimentos, vim participar de movimentos, vim fazer minha formação e vim onde hoje eu me sinto útil. Com a questão do coletivo fluindo, outro partido colocado na cidade, as questões andando, as comissões andando. Hoje eu consigo parar e pensar, porra, eu vou começar a escrever roteiro, vou começar a voltar com os vídeos, mas já numa outra lógica, numa questão mais de formação ainda. Porque é isso, a gente vai moldando a nossa maneira de ver as coisas a partir do momento que as coisas vai trabalhando isso, né? E eu passo por formação política constante quando eu tô dentro de um coletivo suprapartidário com um monte de camarada de qualidade, saca? E principalmente com os que estão, com os novos na militância, que trazem perspectivas fora da nossa bolha que a gente não se dá conta. A gente fala, porra, isso faz muito sentido. Então o coletivo por si só, a troca, um tomar de cerveja, uma saída da galera num samba, um churrasquinho, uma atividade, é uma formação política foda, mano. Foda. Então, a gente trazer isso para a internet em forma de formação política, usando os nossos espaços para fazer formação, é ok. Agora, a gente tá perdendo. Agora, ficar perdendo tempo com esses influencers, com 1 milhão de seguidor, usando o seu espaço para ficar lacrando e aumentando a polarização, mano, fora. Acho burrice. É isso que eu não tenho tido muita paciência. Ontem mesmo, teve toda a questão da sabatina do Flávio Dino, tudo. E aí eu vi muita gente comemorando e muita gente fazendo react, falando E serviu muito, acho que aquilo ali serviu muito para palco de discurso da direita e da extrema-direita dentro do Senado também, porque a esquerda mesmo, se não fosse algumas perguntas assim pontuais de pouquíssimos senadores que a gente tem lá dentro, não ia ter tido nem voz para fazer pergunta, né? Sim. Mas eu tava vendo tudo aquilo e o povo tratando como uma vitória enorme o Dino. E a gente teve acho que 2 perdas enormes de ontem para hoje que eu não vi nenhum desses influenciadores grandes falarem, sabe? Tipo, eu fiquei muito, muito frustrada de ontem para hoje por causa disso. Eu tenho sentido muito falta disso. Eu acho que eu fico pensando muito de que adianta você ter milhares de seguidores e você não tá fazendo o que você deveria estar fazendo. E pelo contrário, né? É contraprodução. Não é só que você não tá politizando, você não tá somando, é que você tá despolitizando. Você tá levando a galera a ficar nessa lógica de ficar brigando na internet como se isso fosse resolver problema. Exatamente. Saca? Aí que eu vi, perdão, só para terminar meu raciocínio, senão eu vou fugir dele mesmo. Os poucos que eu vi falando, a maioria dos comentários vinham na base de procurar um culpado. Por que está acontecendo X? É culpa do ministro Y, do ministro X, do ministro Y, do governo do executivo, do governo Lula, né? Do Congresso. Não, gente, é culpa da população que não está mobilizada, de certa forma. E você não está mobilizando, você está só atrapalhando, na verdade, de certa forma. Aí a gente entra naquela lógica de que ganhar a eleição matou nós. Né? Desmobilizou todo mundo. É isso. E eu tinha certeza que isso ia acontecer. Tinha certeza absoluta que isso ia acontecer. Quando você vai, de novo, tudo isso acontecendo e você não vê a militância da base do governo na rua, esquece, filho. Estamos mortos. Inclusive, foi até uma coisa que o Lula falou no congresso que teve em Rio Verde, se eu não me engano. Eu acompanho um influenciador de lá que estava lá, e o próprio Lula falou que o partido tem que voltar para não só voltar para a base, né? Mas falta a mobilização. Ele mesmo falou, é o que ele já vinha falando, mas eles não fazem isso, eles não escutam isso. E não é só o PT, eu vejo muito o PSOL também deixando de lado. E hoje eu estou num coletivo muito ligado ao PSOL. Eles têm uma divisão muito grande, né? Dentro do próprio partido também. Isso eu acho que é uma problemática de todos eles. Tendências, né? Nas diversas tendências,
que desmobiliza os coletivos internamente, sabe? Na hora que eles deveriam estar brigando em conjunto, eles não estão, eles estão brigando entre si. Exatamente, isso nos mata bastante, inclusive, né? As tendências, tanto do PT quanto do PSOL, são negócios que, puta merda, é É difícil de assustador. lidar, velho. É bem É difícil de lidar. O assustador. PCdoB, o PCdoB, a UP e o PCB conseguem escapar disso, né? Que O trabalham com PCB, centralismo democrático. o PCB agora tomou uma ré grande, né? Aqui Sim, sim. Eles estão fracionou bem. bonito, uma galera foi Foi. expulsa, uma galera saiu, formou-se o PCBRR, tem uma galera que foi pra É. RR, uma galera Ele ficou, ficou bem mas zoado, né? tomou meio legal. Tomou no meio legal. Mas aí Então, quando tem infração acontece isso. É abrir. É, Né? racha bonito, né? O É achou PCdoB racha. ainda, bastante. o PCdoB tem segurado o rojão nesse sentido através do centralismo democrático. Eu Sim, particularmente Verdade. sim. gosto muito do A centralismo UP democrático. também. A UP também. A UP São partidos também, né? A UP, São partidos mais novos, né, cara? Quer dizer, o PCdoB Sim, não, mas a UP, sobretudo, é um partido que vem mais oxigenado, tem uma juventude que tá ativa, tem então bastante. é um partido que eu vejo com bons olhos a prática e acho que acertaram muito na questão de 2022, de lançar um homem preto, morador de ocupação, muito sim. mais do que Sem dúvida. Amazano, pelo PCB, uma mulher branca, totalmente acadêmica, fora do chão, sabe? E, mas enfim, são as contradições que a gente tem a crítica, mas que a gente tem que superar para poder fazer o que realmente importa, que é se organizar junto à classe trabalhadora e fazer o que tem que ser feito, né? Com certeza. Tafa, Tafa, a gente está caminhando aqui para o nosso final e eu quero deixar você com as suas considerações finais, já garantindo o seu retorno aqui para a gente trocar mais ideia. Sem dúvida. Cara, é isso. Eu fico muito lisonjeado com o convite, agradeço muito aí o convite de vocês. Como eu falei, eu estava falando, tu não estava ainda, Gabi, que eu vi a página nascer através de ti lá na época Foi. dos vídeos que você, quando a página começou, que você ficava divulgando lá no nosso grupo dos roteiros, que você era muito ativa. Então, Nossa, estou muito feliz de estar aqui hoje vendo a página fluir e fazer e abrir espaço para fazer um debate pertinente. E com certeza eu volto, é só me chamar, a gente conseguir organizar aí as com certeza. agendas, eu vou estar dentro com certeza, independente do tema, estamos aí para trocar ideia e tudo mais. Então, Com agradecer certeza. muito, dizer para vocês que estão aí assistindo e para os demais, organizem-se, achem o seu lugar e se incluam nos espaços de militância da sua forma, no seu tempo, pesquisem, estudem, se informem e, e é isso. Só agradecer mesmo o espaço aqui e fico no aguardo aí para um novo convite para a gente estar trocando ideia de novo. A O gente que próximo agradece. será com César Calejão, Henrique Pisolato e Bernardo Moreira. Muito bom. Só, Baita de um time. Vai só ser gente pelo de YouTube, peso. tá? Vai ser pelo Massa, YouTube, tá? massa. Só me chamar, me dar um pouquinho de antecedência para me organizar e tamo junto. Excelente. Tafa, Agradecer a obrigado galera pelo do seu coletivo carinho, aí que mano. tá aí também. Tem uma galerinha do coletivo aí no assistindo. Amo vocês, gente. E parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês, que tem sido assim, acho que tem sido um exemplo também, né? Pra gente, que ainda tá Exatamente. meio perdido, tentando se encontrar nessa bagunça toda, né? Tem Mas tá sido todo um mundo meio que assim, né? aprendizado. É isso, tá todo mundo Sim, meio que assim. O coletivo, o fato de tocar o coletivo de uma forma a não ter molde, de criar como o funcionamento interno dele de forma horizontal, considerando várias pessoas e várias narrativas e diferentes experiências, sim. faz com que crie uma base muito sólida de funcionamento interno, né? E a minha ideia daqui a um tempo é formatar esse modelo para ajudar outros coletivos a surgirem, né? De criar esse método e entregar e falar assim, cara, olha só, a gente fez isso aqui Muito e importante. deu certo. Acho que criar esse modelo é muito interessante e tá dentro da minha perspectiva. Assim. Vai levar um pouquinho mais de tempo para essa nossa engrenagem girar, mas assim que ela girar,
pegar esse modelo e conseguir transpassar para outras pessoas e outras organizações e ajudar na construção de novos espaços, que é uma dos nossos eixos, é a nossa meta. E quando a gente Tafa. atinge a meta, a gente dobra a meta. Dobra a meta. Já dizia a nossa querida Dilma aí. Tafa, irmão. Um beijo no seu coração, cara. Satisfação, Brigadaço. viu, gente? Brigadão. Valeu, Pô, Tafa. maravilhoso bate-papo. Muito Bom, porra, muito bom te ouvir, cara. Muito bom Muito ouvir bom. suas experiências. Sensacional, uma aula. É nóis. Serviu É nóis. para eu refletir milhões de coisas aqui. Que Tá? massa, que E massa. obrigado. A ideia é essa. Obrigado. Quando quiser trocar ideia, chama aí no privado também, vamos trocar ideia no WhatsApp aí, e é isso, trocar conhecimento. Sensacional. Mais uma vez, Valeu. obrigado, Tafa. Boa noite a você, boa noite, Gabi, boa noite noite, para gente. geral. Tafa, Valeu, gente. Até geral, mais. Até a próxima. beijão em Valeu, todos. tchau, tchau. Vamos. Até a Vamos. próxima. Até a próxima.